pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Além da Taça, que é o programa da Pinha TV que fala, como o nome diz, além da taça. Nós vamos falar de vinhos, como sempre, mas também de assuntos que fazem parte, que orbitam em volta do vinho, em volta da gastronomia. Então a gente fala de viagens, fala de pessoas, fala de história. E hoje é um dia especial aqui. A gente recebe dois convidados que têm muita experiência no mercado de vinhos, de gastronomia. Tem uma história, um deles é um ícone da gastronomia e da história do entretenimento em Curitiba, que é o Anderson Prado, que está aqui. O Fábio, cara. Fábio, a gente trabalhou juntos, né, Fábio? Isso deve ser o quê? Uns 20 anos atrás? 20 anos, 2004, 2005, né? Caramba, aí. Na loja da Antiga Expand. É, exatamente. Foi onde eu conheci a loja da Comendador Araújo. 2015, depois nós mudamos de lugar. Mas nós trabalhamos juntos. Bom, o Anderson, começando por aqui, o Anderson é o homem por trás do Bar do Alemão. E se você é de Curitiba, você certamente já ouviu falar no Bar do Alemão, e mais ainda você já esteve lá, né? Porque faz parte da história de Curitiba. E hoje tem uma data ainda. Hoje é um dia especial, o dia que ele está gravando, não sei exatamente quando vocês vão assistir, mas no dia que nós estamos gravando, o Bar do Alemão está completando 46 anos. Veja que para o Brasil, para Curitiba, um empreendimento gastronômico, tendo uma pandemia no meio ainda. Completar 46 anos é algo histórico. Parabéns, Anderson. Parabéns pela história. Isso realmente é uma história de resiliência e de força e de empreendedorismo impressionante. Bom, nós vamos falar um pouco sobre isso. Anderson, vamos começar falando sobre o Bar do Alemão. Quer dizer, então, 46 anos de história. Conta um pouco como que ele começou e como que ele virou hoje. Ele é mais do que um bar, né? Hoje ele é parte da história de Curitiba, parte do... tanto que ele... Eu não sei qual é o percentual, vocês devem ter um pouco isso lá, esse conhecimento, mas muito das pessoas que vão lá são turistas, né? O Bar do Alemão já virou uma atração turística da cidade, né? Bastante. Lá nós recebemos aproximadamente 2.000 pessoas num sábado, 3.000 num domingo, muita gente. Nossa capacidade inicial era para 80 pessoas, hoje nós estamos atendendo 800 pessoas sentadas. 800 lugares tem. Sentados, né? Uhum. Então, uma evolução também de 8 funcionários para 80 funcionários. Sim. É uma estrutura muito grande, a cozinha é muito grande, tudo lá muito, superlativo, né? Tudo. Mas e conta uma coisa, ele começou então com 80 lugares? 80 lugares. Ou seja, não tinha essa pretensão de ser esse ícone que ele foi. Ele foi acontecendo. Foi acontecendo aos poucos, né? E por último, a maior aquisição foi anexar a Casa Vermelha, a antiga casa de ferragens lá histórica, né? Ali a construção de 1890, e ali ampliou demais o restaurante. Claro. Né? E então, isso foi em que ano, Anderson? Em 2012. Certo. E de lá que ali praticamente você dobrou a tua capacidade, né? Porque a casa vermelha é gigantesca. Enorme. É uma construção, como falei, antiga, de 1890. Foi toda restaurada, né? Uma casa de ferragens. As gavetas onde guardava parafuso, o prego continua lá, o antigo escritório continua lá também. E acontece, ele foi se transformando também em algo assim que hoje ele tem um público muito diverso, né? Porque você vê família, vê criança, e vê também o pessoal à noite, turma de amigos, enfim, ele tem um pouco de tudo, né? O bar eu costumo dizer que é um bar casamenteiro, né? Um casamenteiro que já fizemos muitos casamentos lá dentro, pessoas que se conheceram lá dentro e hoje estão comemorando 40 anos de casado, 30 anos de casado. É um bar também que foi e continua sendo muito cultural. Nós recebíamos lá desde Paulo Leminski, Poti Lazarotto, Jaime Lerner, um bar democrático que vai desde do mais simples cidadão até os mais importantes figuras
do estado e do país. Sim. Eu e o Anderson fizemos uma viagem juntos para a Alemanha. Isso. Lembra disso? Nós fomos para ProWein, né? Que é a feira de vinhos, a maior feira de vinhos do mundo, que é em Düsseldorf, na Alemanha. É uma feira gigantesca, reúne produtores do mundo todo. Mas a gente passou antes em Munique e você me contou que algumas vezes você levou pessoas que trabalham com você no bar para Munique, né? Para conhecer os bares na Alemanha, para entender aquela essência, aquela atmosfera verdadeira, né, de um bar alemão. Já algumas vezes já foram funcionários lá. A quantidade máxima que foi uma vez que eu fui junto foram 14 funcionários. Isso, que sensacional. Né? E fazer um tour lá, não só por Munique, mas pela Baviera em geral, até uma pequena Oktoberfest em Regensburg, uma cidadezinha do lado. Né? Então, várias vezes a gente já mandou funcionário para lá. Sim. Olha, que sensacional. Claro, porque é fundamental, como ele tem muita a autenticidade da Alemanha, né? Isso eu vou muito para a Alemanha por causa dessa feira, já 15, 16 anos, eu vou praticamente todos os anos. E quando você entra ali no bar do alemão, você meio se teletransporta para a Alemanha mesmo, assim, desde o ponto de vista da arquitetura, a apresentação dos pratos, o astral do bar, né? Ele é muito autêntico. Ali começou com uma família alemã, né? Não só o bar, mas a própria construção, né? A região ali é uma região de alemães. Ali na frente tinha Ferragens Strobel, onde ficava o depósito da Ferragens Strobel ali nos fundos, onde é o bar hoje. Depois a própria Casa Vermelha foi construída por alemães. Né? Então a atmosfera já... Para quem não é de Curitiba, não conhece ali, explica um pouco ali onde que está localizado o bar do Alemão e a diferença da onde é a frente dele e de onde é a Casa Vermelha. Assim. Faz um L, mais ou menos. Está no Largo da Ordem, a rua ali o Largo Coronel Enéas, a rua Dr. Claudino dos Santos. Então faz um L na Claudino dos Santos com o Largo da Ordem, pegando toda essa área, mais de 1.500 metros. É impressionante. É uma região histórica de Curitiba, né, o Largo da Ordem. Ali na frente do bar tem uma feira, a Feira Hippie aos domingos, que deve reunir dezenas de milhares de pessoas, né, porque ela está muito grande também. E ela foi crescendo, né, para cima, para baixo, enfim. E ela tem um fluxo, especialmente nos dias bonitos, quando a Curitiba ajuda, né? Porque esse ano tá duro aqui. Outro dia eu vi um número que diz que esse ano 140 dias, eu acho, do ano até agora choveram. Em Inglaterra, em Londres, 89, que as pessoas falam que é uma cidade que chove. Então, nós estamos disparados na liderança aqui. Bom, vamos falar um pouco, Fábio. Fábio, você é um escudeiro aí, fiel escudeiro do Anderson, faz anos que vocês estão juntos, né? Muitos anos eu vejo vocês juntos e vocês fizeram um trabalho muito legal na ABS, né? Vamos explicar um pouco o que é isso, conta um pouco essa história, enquanto eu vou abrir aqui, porque a gente já ficou com sede aqui. Para remontar a minha história com o Anderson, a gente vai voltar lá na época da Expand. Então ele era cliente teu lá, eu conheci ele lá na tua loja. Aí depois a gente começou a descobrir que nós tínhamos outras coisas em comum, né? Que era a amizade com o pessoal lá da ABS de São Paulo. Eu sou formado sommelier na ABS São Paulo, ele é muito amigo do Arthur, do Mário Teles, do pessoal todo lá. Deixa eu só fazer um parêntese para quem não está habituado a esses termos. Assim. A ABS é a Associação Brasileira de Sommeliers. Sommelier, a gente falou isso no episódio passado, teve aqui a Sandra Zotes, que você conhece bem, e a gente explicou um pouco, se você quiser, você volta no episódio anterior, as diferenças, porque muitas vezes o consumidor não sabe a diferença entre sommelier, enófilo, enólogo, enfim, a gente falou um pouco sobre isso, mas basicamente o sommelier é o profissional de vinho da restauração, né? Hoje ele está espalhado em lojas de vinho também, enfim, importadoras, mas ele originariamente é a pessoa que cuida de vinhos na restauração. É verdade. E a Associação Brasileira de Sommeliers nasceu muitos anos atrás em São Paulo, né? Eu acho que, na verdade, não sei se foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio com o Daniel Braga, né? O Daniel Braga, que durante muitos anos teve uma pousada sensacional, inclusive em Itaipava. E era uma associação que o principal objetivo é formar profissionais para o setor. Né? Exato. E aí, então, o Anderson conhecia o pessoal da ABS de São Paulo, e aí, continua aí. Daí
tinha um pessoal que queria pegar a ABS aqui no Paraná, né? Porque teve um tempo lá que a ABS ficou inerte ali, não tinha ninguém tocando. E daí o Arthur e o Mário pediram para o Anderson dar uma olhada com carinho, seu representante da ABS São Paulo, nessa reunião aí, que ia eleger uma nova diretoria aqui no Paraná, né? E daí, como eu também tinha essa ligação com a ABS São Paulo, ele pediu que eu pudesse ajudar ele, convidar as pessoas para ir lá nessa reunião. Só sei que era para ser uma reunião com 12, 15 pessoas, né? E nós chegamos lá com, sei lá, 50 profissionais. Legal. Né? E todos querendo e se interessando por saber os rumos da associação aqui no nosso estado, né? E daí acabou que a gente fez uma diretoria de coalizão, o Anderson encabeçou o nosso lado, representando a ABS lá em São Paulo, e depois disso aí são 15 anos de história. 15 anos de ficar na frente da ABS. É isso aí, ele muitas vezes, o presidente, né, ele gostava de dizer assim que ele já não era mais presidente, estava mais para ditador, né? E ele falava, eu não quero mais ser presidente da ABS, eu vou dar um tempo. Não, Anderson, a gente precisa de você, cara, tua influência, né? Como você mesmo falou, né? Esse cara é um ícone da gastronomia, dos vinhos e tudo que representa a restauração aqui no nosso estado. Para contextualizar também o nosso, aí quem está nos assistindo, porque a gente começou falando de Bar do Alemão, né? Ou seja, na cabeça das pessoas é cerveja, nós estamos falando só de cerveja, de Eisbein, de chucrute, e de repente a gente falou de ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, né? Virou um negócio um pouco esquizofrênico o negócio. Acontece que o Anderson, como empresário, está à frente do Bar do Alemão já há muitos e muitos anos, né? Responsável por essa grande transformação do bar, como ele disse, de 80 para 800 lugares, mas como hobby o vinho sempre teve junto com você, né? Sim, claro. E aí que vem a ABS? Daí que vem, claro, pelo interesse no vinho, né? Sempre tive interesse e aprendi muito com a ABS São Paulo, com os amigos lá de São Paulo, e eles me pediram para entrar aqui na ABS Paraná, e nós entramos, fizemos essa transformação. Hoje a ABS já formou, acho que mais de 2 mil profissionais. Continua com a Johanna, hoje presidente do sindicato. Temos o Ariovaldo como vice-presidente, que era a nossa chapa. Quer dizer, nós saímos, mas não saímos. Continuamos com a ABS sempre, né? Claro. E isso, Curitiba hoje tem... Seguramente, eu tenho viajado muito, né, pelas unidades do vinho, pelo Brasil todo, enfim. Curitiba hoje tem seguramente um dos melhores serviços de vinho do Brasil, né? Um serviço médio assim de vinhos. Então, porque você vai em algumas cidades, só os restaurantes super sofisticados que vão ter um bom serviço de vinho, um bom atendimento de vinho, cuidado com temperatura, com taça e tudo mais. Curitiba tem isso muito difundido, né? E em diversos níveis de estabelecimentos. Isso se deve muito à ABS, 2.000 pessoas formadas pela ABS, deve-se também ao Centro Europeu, que tem um curso de sommelier legal. Hoje já tem a escola do Wagner também, Alta Gama, enfim, o Senac. Isso, o Senac. Então, Curitiba e a própria PUC também, eu dei aula na PUC sobre enologia por 10 anos. O curso de gastronomia da PUC, muito bom, também já tem mais de 10 anos. Isso tudo acaba repercutindo na ponta, né? No nosso cliente, que é o cliente do dia a dia, que vai a um restaurante, a um bar, enfim, ele é atendido por pessoas com uma boa formação. Com certeza. E até lembrando lá do passado, né, Zanetti, a tua própria loja também foi pioneira em questão de um ótimo atendimento, serviço de primeira, indicação de vinhos de alto nível. E depois no restaurante também, né? Isso. Aquele conceito de loja e restaurante junto, que eu acho que foi inovador no Brasil. Então tudo isso daí acho que aumentou o nível das pessoas, do próprio consumidor, em querer um serviço melhor, em buscar um vinho melhor. Sim. Então acho que tudo isso junto acabou facilitando o nosso trabalho na ABS também. Claro. Porque muitas dessas pessoas que a gente formou lá na ABS, muitos eram enófilos, pessoas que estavam ali para autoconhecimento e para exercer daí o vinho nas viagens, no restaurante, hobby mesmo. claro, na hora de comprar. Então isso é muito importante.
Realmente, foi esse começo dos anos 2000 foram transformadores, né? Tem o Boulevard que vem antes, né? Com o Ronaldo, enfim, com o Feliz, enfim, mas depois, a partir ali de 2002, quando a gente abre a Expand, depois do Terramada em 2005, acho que o mercado de Curitiba começa a se transformar também a partir desses anos. E como eu disse, hoje eu acho impressionante assim, a qualidade do serviço de vinho, o cuidado do serviço de vinho que Curitiba tem de uma forma geral. Até mesmo hoje você vê nas lojas de supermercados, né? Isso, tudo muito especializado. Isso, exato. Vamos fazer um brinde aqui. Opa, então. Viva! Parabéns aos 46 anos do Bar do Alemão e obrigado pela presença. Daqui a pouco nós vamos falar do vinho. Eu sei que não tem nada a ver com vinho, nada, mas já que falou do aniversário, hoje também é aniversário do meu filho, 14 anos de idade. Boa, parabéns para ele. Parabéns, Gustavo. Boa, Gustavo, parabéns. Um brinde para ele também pela saúde dele. Bom, então, para a gente fazer a linha do tempo, Anderson, porque você é Prado, né? Não é... Fritz. Mas minha sogra é Frida. Quase. Mas então a tua relação com o Bar do Alemão veio como negócio primeiro. Sim. Não, primeiro como cliente, como cliente. Eu não sou fundador, mas estou lá desde que o bar foi fundado. Sim. Em 1979. Sim. Aí em 85 nós assumimos lá e de lá para cá o bar virou familiar. Hoje estão meus cunhados, minha esposa, meu filho, estão todos dentro do bar. Então é uma coisa que é profissional, mas familiar. Sim. Né? Familiar e como eu te falei, de lá para cá, a gente sempre tentando melhorar, trazer inovações, coisas da Alemanha, tanto essas viagens que a gente faz. Hoje dentro do bar nós temos um fã-clube do Bayern de Munique, que foi fundado graças ao Rafinha, que jogou aqui no Coxa. Você que é do futebol também? Sim. Sabe que você é do Atlético? Eu sou do outro lado. Mas graças ao Rafinha a gente montou um fã-clube. Hoje todos os jogos do Bayern de Munique... o pessoal vai lá assistir? Vai lá assistir. Que bacana. É um fã-clube oficial do Bayern de Munique, é feito na Alemanha esse fã-clube. As pessoas recebem carteirinha de sócio que vem da Alemanha, que dão direitos a 10% de desconto para entrar no jogo lá na Alemanha, comprar produtos do Bayern nas lojas oficiais oficial do Bayern. Então, a gente procura sempre o lado cultural, gastronômico, para levar tudo junto, mas ser uma pequena embaixada da Alemanha aqui em Curitiba, né? Devido a todos esses anos. Inclusive nós temos lá no nosso bar tem uma biblioteca para os funcionários, coisas relacionadas com gastronomia e cultura da Alemanha. Então os funcionários, quando estão no período de descanso, que eles têm uma sala lá para descanso, eles podem se atualizar com coisas que tem da Alemanha. E sempre que tem alguma coisa, inclusive agora você falou do Atlético, né? Mas tinha o Matheus, né? Lothar Matheus, que foi técnico do Atlético, ele vivia no bar do Atlético. Ele ia muito lá, não é que vivia, mas ia muito. Normalmente as pessoas que têm alguma afetividade com a Alemanha frequentam o bar, né? Porque a gente tenta fazer alguma coisa parecida com as coisas de lá. Nossos produtos são diferentes, mas a gente tenta fazer a comida alemã para os brasileiros. Né? Agora, mantendo essa conversa meio esquizofrênica que a gente está tendo aqui de vinho e cerveja e chopp junto, uma das coisas que a gente fala muito, eu tenho falado muito e tenho trabalhado muito para isso, é pela popularização e a democratização do consumo do vinho, né? Antigamente se pensava, e não é defeito nenhum do brasileiro, enfim, é uma questão cultural. E hábitos culturais se formam com tempo, com anos. E a cultura do vinho é muito recente no Brasil. Basicamente o mercado abriu nos anos 90. Né? A gente está falando ali começo dos anos 2000 que cresceu a oferta de produtos, de lojas, de restaurantes cuidando de carta de vinhos. Então é super, super recente. Nós estamos falando aí 30 anos para trás. E eu tenho trabalhado muito
com o objetivo disso, de descomplicar o vinho, que as pessoas consumam em momentos quais forem, né? Não necessariamente naquela noite especial de comemoração. Sim. O Bar do Alemão vende vinho? Muito pouco, mas tem vinho alemão, tem a garrafa azul. Tem a garrafa azul ainda? Olha só. Esse, para quem não sabe, essa garrafa azul foi um vinho que marcou época nos anos 90. Nos anos 90 teve uma explosão de consumo no Brasil de vinho branco graças a esse garrafa azul, Livre-Mir, não sei como se pronuncia. Branco e doce. Aquele é um doce um pouco exagerado. Mas foi, acho que um dos pioneiros assim em fazer sucesso de vinhos importados no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. E foi o Piva, né? Foi depois a empresa que eu trabalhei depois, foi o fundador dessa empresa. E diz a lenda que ele transformou a cor da garrafa para o mercado brasileiro, né? Porque diz que era marrom a garrafa quando ele provou na Alemanha, como são as garrafas tradicionalmente na Alemanha. E ele disse, não, essa garrafa marrom é relacionada à cerveja no Brasil, não vai funcionar. Então, vamos fazer uma cor chamativa. E aí fizeram a garrafa azul. E ele colocou a Nossa Senhora segurando o Menino Jesus. Isso. E fez um rótulo bem colorido. Isso, porque ele é muito devoto a Nossa Senhora. Sim. Cumpriu o seu papel. Muita gente começou a tomar vinho a partir dessa... Diz que a nomenclatura do reservado também no Conchitouro também foi ele. É o único lugar do mundo que tem reservado esse. Mas esse já é um assunto mais controverso. Melhor a gente não falar hoje disso, porque esse eu tenho minhas ressalvas. Mas é claro que no Bar do Alemão não vai vender muito vinho, naturalmente, porque a pessoa quando pensa à noite, vamos lá, já vai pensando no chopp, né? Claro. Mas se for para indicar um vinho para harmonizar, para combinar ali com a comida alemã que vocês servem, que tipo de vinho você indicaria, Anderson e Fábio? O que vocês indicariam? Eu sou partidário de que comida alemã, vinho alemão, né? É mais fácil você harmonizar. Sim. Mas a comida alemã, como ela vai de A a Z, né? Então você pode, desde champanhe, desde espumante, um espumante nacional, pode ser um vinho alvarinho, que é um coringa para tudo. Uhum. Então você pode, até o vinho tinto alemão, né? Com alguns pratos, vai bem. Quais são os pratos que mais vendem lá? Bom, mais é o Eisbein, né? O joelho de porco, o casco, né? E esses são os pratos, mas o que vende mesmo lá, carne de onça, que é um ícone aqui de Curitiba. Sim. E do bar também, vende muito. E não podemos deixar de falar do chopp submarino também, né? Que é uma criação do bar. Esse é um ícone do bar. Explica Anderson, o que é. Esse é um chopp que vai com um copinho de Steinegger, e a partir do momento que começaram a roubar demais os copinhos, aqueles martelinhos, nós mudamos para fazer algo colecionável para as pessoas, e começou com todos os escudos dos estados alemães. Então eu coloco o Steinegger dentro, joga dentro do copo de chopp, a pessoa depois que bebe leva o copo, só que ele pensa que ele está levando ilicitamente, mas ele já pagou por isso. Na verdade. Já pagou, e embaixo do canequinho está escrito: esse caneco foi roubado honestamente. Então, a pessoa quando chega em casa fala: opa, não cometi o crime. Sim. E esse canequinho de tanto tempo para cá já foram feitos mais de 6 milhões de canequinhos de submarino. Imagina as coleções, hoje tem o dia de troca, já fizeram o dia de troca de canequinho. Antigamente não se vendia, hoje se vende o canequinho separado, antes era só no chopp submarino. Eu tenho uma lojinha que a minha esposa cuida lá, uma loja de souvenirs, para as pessoas que querem levar uma lembrança ou de Curitiba ou da Alemanha, né? Tem coisas voltadas para a Alemanha, canecos antigos, canecos novos, né? Tem essa oportunidade de levar lá. A loja da Dona Selma é uma atração à parte. Fábio, você... com a tua formação ali, se for comer um Eisbein, indica 2 vinhos aí, 2 tipos de vinhos que você recomendaria. Então vamos no clássico, né? Certamente um Riesling seco, né? Um Trocken. Mas como o Anderson falou, toda a gama de vinhos brancos, espumantes, cai muito bem, inclusive também até um Pinot, né? Nos mais diversos preparos ali
da Alemanha, acho que fica tudo excelente. É isso aí. Eu sou adepto dessa teoria do Anderson também, de que para harmonização, combinar vinho e comida, muitas vezes você olhar a origem, da onde vem a comida e ir associar o vinho de lá, a chance de você errar é muito pequena, né? Porque se as pessoas fazem isso lá há milhares de anos ou centenas de anos, se fosse ruim, eles já tinham mudado, né? A gente fala isso, né? Se eles tomam Riesling com Eisenbahn, é porque já está tanto tempo, e aí você pode transportar para outras regiões, né? Você vai para Toscana, você fala de molho vermelho com Sangiovese, você fala de bacalhau com vinho português, que eu acho que é difícil você errar, carne com vinho argentino, ou seja, eles fazem isso todo final de semana, no assado do bife de chouriço com Malbec, ou seja, são sempre, você buscar essas referências vai te ajudar muito na harmonização. Isso é verdade, e ainda mais se de repente a pessoa buscar ter um pouquinho mais de conhecimento nesse mundo do vinho, para ela começar a entender os estilos que cada região dessa faz, que daí ele consegue transportar esse estilo para outras regiões, porque de repente você não tem um vinho alemão à mão, né? Mas de repente você tem lá uma gama de chilenos, argentinos, portugueses, né? Até mesmo brasileiros, né? Que você pode encontrar um estilo parecido e que vai fazer uma boa harmonização também. Claro, é isso aí. E agora vamos falar um pouco sobre uma novidade, né? Porque agora o Anderson e o Fábio, eles estão num outro projeto em paralelo, que agora viajaram para a Itália, né? Pois é. Pegaram um trem de Munique e desceram para Milão ou para Roma, enfim. Conta um pouco sobre isso, sobre esse novo negócio, que não é exatamente novo, já é um lugar super marcante na gastronomia de Curitiba, de muitos anos, tradicional, mas que hoje está sob a administração de vocês. Bom, pegamos um restaurante para realmente manter, né? O restaurante já está lá há 23 anos e como cliente nós gostávamos muito do restaurante, proprietário muito amigo nosso, e não queríamos que morresse aquele restaurante, e pegamos no começo do ano, e de lá para cá estamos só melhorando o que já era bom, né? Mantivemos os mesmos funcionários, né, e o mesmo cardápio, com algumas pequenas alterações e algumas melhorias, como ar-condicionado vai ter, né? Estamos mudando, a cozinha foi restaurada, umas coisinhas que foram feitas, né, justo para não deixar a memória, né, ir embora, e manter o vinho, manter os clientes, que ainda tem cliente de 20 e poucos anos, também é um espaço pequeno, mas bem agradável, bem uma cantinazinha pequena, sem muitas pretensões. A pessoa se transporta para a Itália, realmente. Fábio, fala qual é o restaurante, que a gente não falou o nome, e conta um pouco essa história do restaurante, quer dizer, de quem ele era, porque ele é um restaurante muito autêntico, né? Também. Bom, o restaurante é o Campania Restaurante, ali na Prudente de Moraes, ali no 1265, né? Inclusive a Prudente hoje é uma rua totalmente revitalizada e voltada para a gastronomia, e o Campania, até onde nos consta, foi o primeiro restaurante ali da rua. O Rafael, que era o antigo proprietário, ele morou durante muitos anos em Roma, e inclusive constituiu família lá, trabalhava em restaurantes lá em Roma, e ele veio com a família aqui para Curitiba, e eles abriram esse restaurante lá por meados do ano 2002. É importante falar também dos vinhos, né? Que hoje o Campania está com uma carta bem ampla, sim, claro. de acesso, devido a gente estar no mundo do vinho, a gente tem acesso aos importadores, conseguimos boas negociações, os preços hoje, por exemplo, o vinho da Mistral, que é uma grande importadora do Brasil, nós conseguimos vender pelo preço de tabela. Né? Que legal. Conseguimos um desconto. Tem alguns importadores, amigos, que têm feito, hoje já tem mais de 100 rótulos. É porque é uma casa pequena também, né? Não comportaria mais que isso, né? Porém, mais do que rótulos italianos, nós temos sul-americanos, americanos, africanos, australianos, de tudo um pouquinho. Tem a RH, tem a Franco italiana, tem um monte de vinho legal lá.
Mas o restaurante, então, ele veio com uma cultura italiana e de gastronomia original mesmo, né? Então você come lá um carbonara como come em Roma, você come um parmegiana como come na Emília-Romanha, você come frutos do mar como se come em Nápoles, né? Então são receitas originais. Inclusive o próprio governo italiano, ele reconhece aquele restaurante como um verdadeiro restaurante de hospitalidade italiana pelo mundo, né? Então o Ministério do Turismo italiano, ele reconhece o restaurante, tem uma placa lá no restaurante, tudo sobre isso, né? Então, é justamente isso que, quando eu e o Anderson tivemos acesso a comprar o restaurante, esse era o nosso desejo de manter, né? E por causa disso, então, a gente fez toda uma reforma, como o Anderson falou, na estrutura do restaurante. Era um restaurante já de mais de 20 anos, né? Então a cozinha já era mais velhinha. Sim. Então a gente mexeu na hidráulica, mexeu na elétrica, colocou uma cozinha toda nova de aço inox, como padrão moderno hoje, né? E então hoje a gente está preparado, inclusive, para começar a divulgar o restaurante. A gente manteve as receitas originais. O que tem acontecido lá, muitos eventos voltados ao vinho também. Vinho, sim. Não só a gastronomia, mas ao vinho, né? Tem alguns produtores, Luiz Pato teve lá mês passado. Luiz Pato, nós tivemos a Azienda Maroni lá do Piemonte, mostrando os barolos. Ontem a gente teve a Caravana do Tejo o dia inteiro com a gente lá, com o Marcelo Copelo. Não é só vinho italiano, também tem português. Sim. Sabe que no Brasil é difícil buscar ter exclusividade de algo, né, assim, regional. Tinha um restaurante em São Paulo que foram meus sócios, que eram o Pomodori, que tinha uma carta exclusivamente de Itália. E era sensacional, porque ele tinha todas as regiões da Itália. A Itália produz vinho em todas as regiões, sem exceção. Sem exceção. Nas ilhas, né, Sardenha, Sicília, todas as regiões, com estilos diferentes, uvas diferentes. A Itália é o país do mundo que mais tem uvas nativas, né? São mais de 500 uvas hoje catalogadas com exclusividade da Itália. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas chegavam no Pomodoro, eu lembro muito lá, mas não tem Argentina, mas não tem Chile, não, aqui é só Itália. É difícil você, do ponto de vista comercial, manter isso, né? De ter exclusivamente mas Itália. Eu acho que daí também é colocar à prova aquilo que a gente falou anteriormente, que se você conhece o estilo do vinho que você precisa para a harmonização, você vai conseguir encontrar um vinho para harmonizar nos mais diversos locais produtores. Né? Então acho que é isso. Então tem vinho bom para a gastronomia italiana na Argentina, aqui no Brasil, no Uruguai, na Austrália, enfim, claro. no mundo todo. Você busca por estilo, né? E aí é fácil de se encontrar, porque hoje há uma diversidade tão grande em todos os países, né? Você pega mesmo... esse é o grande desafio da Argentina hoje, inclusive, né? Eu falo com muitos produtores lá ao longo do ano e visito praticamente todos os anos. E os argentinos estão nesse desafio de não ficar refém da Malbec. Porque do ponto de vista comercial, isso, ao longo dos anos, não é bom. Porque as pessoas... E isso tem um fenômeno que mostrou isso, que foi a Austrália com Shiraz. A Austrália adotou a Syrah, aqui na França, mas é a mesma uva que na Austrália chama-se Shiraz, como sua uva emblemática, e fez um grande sucesso. Chegou um momento que estava vendendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, o mesmo volume de Itália, por exemplo, né? Que é uma coisa inacreditável. Só que o consumidor, ele tem essas ondas, né? Que ele gosta de um vinho e daqui a pouco ele quer mudar e toma outro. E aí, quando o consumidor cansou da Shiraz, ele parou de tomar Austrália. Não parou de tomar Shiraz. Sim. Mas foi conhecer a uva em outros lugares. E porque a Austrália estava muito ligada à Shiraz. Então, ele não associava que na Austrália também tem bom Cabernet, bom Merlot, tem Riesling, tem Viognier, tem de tudo na Austrália, né? E a Argentina está fazendo um trabalho, se vocês olharem, inclusive os órgãos que difundem aí a cultura do vinho argentino, falando de Cabernet Franc, falando de blend, falando de regiões diferentes, de Patagônia, de Salta, para não ficar ligado a uma uva específica. Claro, com certeza. Mas eu particularmente tenho uma ideia do trabalho que a Argentina fez com a Malbec,
que hoje a Malbec ela é difundida no mundo todo. Sim. Você acha Malbec na Austrália, você acha Malbec nos Estados Unidos, Sim. você acha Malbec na Itália. A própria França, que é o berço da Malbec, resgatou a uva e mudou o nome, né? Sim. Que lá era a Côte em Bordeaux, a Chauval lá em Cahors, e hoje é Malbec, porque o mundo inteiro conhece a uva como Malbec, né? Claro. Então eles têm esse mérito. Claro. Anderson, agora nós falamos aqui do Bar do Alemão, que é esse ícone de Curitiba, falando da campanha desse novo projeto de vocês. Então a gente falou de Alemanha, falamos de Itália, dessa tua história aí na gastronomia. Mas agora eu quero falar um pouco da tua vida pessoal em dois aspectos. Um é o hobby, o vinho como um hobby, quando que isso começou, a partir de quando você toma vinho, se interessou por vinho, enfim, e outro que é a tua participação em confrarias, porque eu sei de duas que você participa, devem ser mais, mas eu sei de duas, uma que é às sextas-feiras, na primeira sexta do mês, na última sexta do mês, e outra que é a confraria de vinhos de guarda, né? Então vamos começar um passo atrás. Quando que começou essa relação com o vinho e, enfim? Vinho desde os 18, 20 anos. Eu já tomava vinho, claro, vinho de garrafão. Né? Depois garrafa azul, a gente foi evoluindo. Sim. Couro, bola, valpolicella. Uma evolução. Né? Quem nunca tomou um vinho suave que atira a primeira rolha, né? E assim começou, né? O vinho. Depois, naturalmente, o Luiz Groff foi um grande professor. Para todos nós, Para todos, né? E aí, dali, com poucos livros existiam na época, tinha só o Galvão, que não tinha grandes literatura, não tinha internet, não tinha nada disso. Claro. Então eu comecei a frequentar a ABS de São Paulo, fazer cursos lá, assistir palestras, muito lá. Começou assim, né? E aí, a partir daí a gente foi estudando, foi lendo, e fui professor no Centro Europeu por 5 anos, né? Logo que o Centro Europeu começou. Depois, como eu falei, na PUC, 10 anos no curso de gastronomia, tudo sobre vinho. Aliás, até eu fiz outras matérias na PUC, como gerenciamento de restaurante e técnicas de serviço no curso de gastronomia, né? Tecnólogo em gastronomia. Isso é a parte vinícola da história. De confraria eu participo não só desta vinho de guarda, mas desta última sexta-feira, com confraria dos Cavaleiros da Ordem do Bebedouro. Esse é o nome formal dela. E mais confraria do vinho do Porto, do vinho Madeira, da Bairrada. Que horas você trabalha, Anderson? Não, hoje estou mais... Light, exatamente. Mais... Está no conselho. Mas participa de todas essas confrarias. Mais coisas. Né? Tem a do Armazém com o Xavier. Nós estamos aí com... O Anderson é um grande divulgador, difundidor da cultura do vinho em Curitiba. Sempre foi, né? E sempre fez muita questão de levar vinhos para as pessoas provarem, convidar as pessoas para provarem junto, organizar eventos de vinho. Isso a hora que a gente olhar em retrospectiva, pessoas que influenciaram o mercado de vinhos em Curitiba, teu nome seguramente está lá em cima. Você sabe que hoje uma das nossas metas lá no restaurante é baratear o vinho no restaurante. Sim, eu acho que esse é o grande... As pessoas me perguntam muito quando eu faço aí degustações e tal, por que o vinho não se populariza no Brasil, né? E a minha leitura de 25 anos nesse mercado é porque o vinho é caro. Sim. Não é porque as pessoas não gostam ou porque as pessoas preferem outras bebidas, não é. O vinho é caro no Brasil e por várias razões, né? Obviamente tem a razão tributária, mas ela tem a ver também com um modelo de distribuição que tem o vinho no Brasil. Se você pensar, o vinho tem um importador, aí depois ele tem um distribuidor, daí ele tem um restaurante. Ou seja, então, minimamente nós estamos falando de 3 pernas aí que tem suas margens e que não são altas, porque as pessoas... Esse é outro equívoco.
e tem os impostos em cada uma dessas pernas. Então o vinho realmente chega na ponta. O cliente que sentou na mesa, porque isso é consenso mundial. As pessoas têm acesso ao vinho no restaurante. Depois elas compram no mercado, tomam em casa e tal, mas os primeiros momentos que as pessoas tomam em restaurante, quando a pessoa sai para comer, para jantar. No Brasil, o vinho no restaurante, ele dobra a conta. Normalmente ele vai dobrar pelo menos, vai dobrar a tua conta de comida, assim, né? Numa mesa para 2 pessoas. E isso dificulta o consumo de as pessoas tomarem mais vinho, o vinho ficar mais popular. Então essa iniciativa de vocês de buscar um trabalho, que a gente faz muito no vinho isso, fazendo importação própria e colocando o vinho na prateleira, enfim, para que o vinho chegue de uma forma mais acessível para as pessoas. Exatamente. Né? Lá no restaurante, a partir de R$80, você tem vinhos de ótima qualidade. Esse eu acho sensacional. Eu acho que é isso que o mercado todo precisa trabalhar com. As pessoas me falam, e aquele lá não é um concorrente. Que concorrente? O nosso mercado de vinho é tão pequeno ainda. A gente precisa mais gente difundindo a cultura, mais falando de vinho, abrindo garrafa, enfim. Eu acho que aí o mercado vai ser maior, né? As pessoas falam até, aproveitando aqui, tem o Bar do Alemão, Campanha, tenho os meus negócios também, para a gente acabar com essa imagem de que vinho caro no restaurante no Brasil é culpa do restaurante. As pessoas falam, não, os restaurantes têm uma margem muito grande no Brasil. Não é verdade. De todos os lugares que eu viajo, eu conheço, a margem percentual de um restaurante no Brasil é a menor que eu conheço. Sim. Se você pegar um restaurante, vamos fazer uma associação, um restaurante de Lisboa, tá? Ele compra um vinho de 5 euros do produtor e na casa dele está 30, está 20. Aqui, algum restaurante, pode ser o mais caro do Brasil, consegue fazer 4 vezes? Não existe. Na Argentina, mesma coisa. Eles compram vinho por $4. E em Buenos Aires você vai encontrar ele minimamente a 16, a 20, falando na carta. E muitas vezes as importadoras também têm 2 tabelas de trabalho, uma para o restaurante e a outra para o outro canal de distribuição. Né? Isso. O restaurante, como compra pouco volume, vai pagar mais caro. Sim. Sempre. Né? Sim. Ela tem uma tabela de volume e uma tabela mais para o restaurante. Mas o ponto que eu quero ressaltar que a margem do restaurante no Brasil é a menor percentual. Ele fala mas por que ele é caro na cara? Não, porque ele chega caro para o dono do restaurante. Sim. Ali ele já chegou penalizado por imposto aqui, imposto ali, frete, seguro. A gente paga imposto sobre frete no Brasil. Então você vai fazer uma importação de Portugal, você paga imposto sobre o frete que você está pagando. Essa é uma aberração, né? Mas enfim, eu acho louvável e sou um adepto dessa. A gente tem que baratear o vinho no restaurante, que aí as pessoas criam a coragem de experimentar e aí vão levar aí passa no mercado e compra uma garrafa e toma em casa, ou compra numa loja, ou compra pelo site, enfim. Mas o restaurante é o que forma a cultura do vinho, né? Mas eu acho que talvez falta um pouquinho dessa visão. Você, como um empresário já de muitos anos aqui no nosso mercado, já como importador, como distribuidor, né, e tantas outras atividades que você já teve como dono de restaurante, né, então já teve nas 2 pontas ali. Então você sabe que realmente assim o restaurante tem que se virar nos 30 ali para conseguir fazer uma margem baixa e tudo contribui contra, né? Então os importadores, as vinícolas também entender que o restaurante é uma vitrine para o teu produto, como você não está falando, né? E eles ajudar a gente aí com, não falam um subsídio nem nada, né? Mas realmente assim num valor real mais baixo para que a gente possa repassar esse valor para o consumidor também seria importante. Claro. Anderson, para a gente finalizar, falando das confrarias, quer dizer, explica como é que funciona um pouco uma confraria, porque a gente está falando aqui, tem pessoas que nos assistem que não estão acostumadas com essas expressões e nem com o funcionamento disso. Quer dizer, o que é uma confraria? Explica essa confraria que você tem na sexta-feira, como é que ela funciona e qual é o objetivo dela? Uma reunião de amigos que vai para trocar sabores, né? Trocar sabores de vinho. Cada um leva um vinho. Então existe essas confrarias, reuniões de amigos, mas não existe uma regra. Em cada uma é uma coisa diferente. Por exemplo, o vinho de guarda, quando você se reúne, você vai tomar vinho de guarda, vinho antigo, que é mais antigos, da década de 60, 70, isso. 50, e aí vai. Vinho de guarda é um nome chique para vinho velho, tá, pessoal? É isso aí. Resumindo, é vinho velho. Ou vinhos
não seria bem velho, mas vinhos feitos ancestralmente, Isso. sem muita química, sem muita... Né? Então, essa é um tipo de confraria. A minha da sexta-feira, nós começamos cada um levando uma garrafa de vinho e cada um escolhe um que trouxe de uma viagem ou que comprou um bom vinho para dividir com os amigos, porque normalmente você não toma um vinho sozinho. Isso. Né? Você sempre tem companhia para um bom vinho. Né? E assim você vai conhecendo mais vinhos. Você tem uma forma de conhecer outros vinhos. Né? E cada um às vezes fazem degustação às cegas, quer dizer, sem saber que rótulo está tomando. Cada confraria, às vezes eles são temáticos. Hoje vamos tomar Malbec. Então, Malbec, da onde que existe? Cada um traz um Malbec de uma região, ou um Chardonnay, cada um traz... Existem vários tipos de confrarias. Né? Então, as que eu participo, tem de tudo um pouco. Né? Tem de tudo um pouco. É mais uma confraternização com amigos para você conhecer sabores diferentes. Eu sou um adepto, um incentivador das confrarias nesse formato do Anderson, porque eu acho isso, é uma chance, é uma oportunidade que você tem de provar várias coisas e conhecer várias coisas numa noite informal. As pessoas pensam, muitas vezes, eu ouvi falar em confraria, pensam, esse negócio é de eno chato, né? As pessoas que ficam lá, aromas de não sei o quê. Nada, eu já fui, inclusive essa deles de sexta-feira, eu fui várias vezes já. E é isso, é um bate-papo entre amigos, 2, 3 horas divertidas. Às vezes um pouco mais. Normalmente mais. De boa comida, muitas vezes, mas principalmente isso, cada um traz uma garrafa, então você tem uma oportunidade ali numa tarde de provar vários vinhos diferentes, que você sozinho na tua sala em casa, você teria tomado um ali, você conhece 10 vinhos diferentes, muitas vezes de anos diferentes, produtores diferentes. Eu acho sensacional e acho que, inclusive, vocês podem fazer isso em casa de uma forma informal. Convida 3 amigos para jantar, cada um traz uma garrafa diferente, de lugares diferentes, vamos conhecer aqui, enfim. Eu acho que a melhor forma de aprender sobre vinho é bebendo, obviamente, mas bebendo com um pouco de atenção, né? Prestando um pouquinho de atenção no que você está tomando, tal, mas só assim, você vai aprender. Não é só beber. Exato. E aí, então, tem confrarias que são mais informais e tem confrarias que tem um pouco mais de... Né, essa confraria do Vinhos de Guarda, eu tive inclusive no último encontro, já é uma confraria mais formal, muito legal, assim, tem todo um estudo histórico dos vinhos e a razão dos vinhos, por que uns vinhos envelhecem bem e outros não, né? Uma coisa, a gente tem que, quando o presidente lá estiver aqui em Curitiba, vamos trazer ele aqui um dia antes, claro, para fazer uma conversa com ele e tal, para ele explicar um pouco o conceito disso, porque eu acho muito legal. Exatamente. Muito bem. Para a gente encerrar, eu quero saber o seguinte, uma pergunta que sempre me fazem e eu nunca sei a resposta, então agora eu coloco as pessoas no mesmo problema. Qual o melhor vinho da tua vida? Essa você não vai escutar. Não tem. Você tem? Tem, o próximo. Comigo é a mesma coisa, as pessoas fazem a pergunta e eu não consigo falar um. Não tem jeito. Não tenho. Embora tenha algumas memórias afetivas de algumas coisas que muitas vezes tem mais a ver com o contexto do ambiente onde você estava, o lugar onde você tomou e tal, do que o líquido em si, mas é muito difícil. Não tem como dizer o melhor. Mas estamos em busca da taça perfeita. Exato. E outra, então, e aí uma dica, então, de um vinho que as pessoas, pode ser estilo de vinho ou região, que as pessoas têm que conhecer. Que as pessoas, assim, talvez não prestem atenção e tal, e um vinho que as pessoas têm que conhecer. Hoje em dia, eu acho que os vinhos portugueses estão na linha de tiro por ser um custo-benefício, né? E eu tenho tomado muito vinhos brancos portugueses. Como esse que nós estamos tomando, inclusive, agora. Aliás, delicioso esse branco. E eu acho que focar, porque o vinho, infelizmente, sofreu uma inflação muito grande. Então, os grandes vinhos franceses, americanos, australianos, italianos, todos, aumentou muito o preço. E você não precisa pagar todo aquele dinheiro para tomar um bom vinho. Você pode, num português, com pouco dinheiro, você pode tomar um bom vinho. Então, acho que prestar mais, como você disse, prestar mais atenção nesses vinhos portugueses que estão chegando, inclusive importação de supermercados, assim, que você vai encontrar
coisa boa. Não precisa gastar muito para ser feliz. É isso aí. É verdade. Inclusive, estendendo um pouquinho, né, já que a ideia também é falar de popularizar o vinho, né? O Anderson falou dos portugueses, mas os espanhóis também, até mesmo ali o sul da França, para não discriminar os franceses, né? O sul da Itália. Aqui a gente está bebendo muito vinho da Puglia, né? Então Mandúria, lá, os primitivos, os Negro Amaros, que são vinhos baratos, que caíram no gosto do consumidor e estão aí disponíveis. Mas eu acho que se fosse para a gente pensar na indústria como um todo, eu acho que as pessoas precisavam poder experimentar um pouquinho mais do próprio vinho nacional. O vinho brasileiro, que nos últimos anos também teve um salto de qualidade, tem muita coisa boa, barata, basta a gente olhar com carinho aí, certamente encontra coisas bem legais. Isso aí, eu assino embaixo das 2 sugestões, inclusive hoje a gente está com um vinho português, branco, do Alentejo, do meu amigo Luiz Louro. Em breve nós vamos fazer um episódio com ele aqui, diretamente lá de Portugal. A gente trabalha com o Luiz, foi o primeiro produtor que eu importei em 2006, vai fazer 20 anos que a gente trabalha juntos, e ele também foi evoluindo, ele era um cara super jovem, assim, e hoje ele faz grandes vinhos no Alentejo, no sul de Portugal, está ali próximo à cidade de Évora, e eu sou, como o Anderson, um apaixonado pelos vinhos portugueses, um incentivador também, provem mais os vinhos portugueses. Bom, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado pelo papo, excelente. Voltarão outras vezes para a gente falar de outros assuntos, porque vocês são do mercado, tem muito conteúdo, tem experiências diferentes ambos, e nós vamos fazer outras conversas aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, Rafael. Bom, esse foi mais um episódio do Além da Taça. Se você gostou, dá o teu like lá, passa a nos seguir, fala para os amigos, para a família, e em breve a gente volta com mais um episódio. Muito obrigado.